Toda vez que eu falo sobre autorresponsabilidade, surgem duas polaridades distintas. E hoje a gente vai entrar um pouquinho mais nesse assunto para entender que é possível ter um equilíbrio aqui. Se você ainda não me conhece, meu nome é Roberta, eu sou psicóloga e eu atuo na área com olhar integrativo. Vamos entender o que significa autorresponsabilidade para a gente entender se a gente está num desses dois extremos e compreender se não é isso que está nos causando sofrimento? Então, bora lá. Autorresponsabilidade é quando a gente consegue enxergar a nossa parcela de responsabilidade naquilo que acontece. Exemplos sempre clareiam, né? O relacionamento terminou. Tem uma parte daquilo que aconteceu que é culpa minha e tem uma parte daquilo que aconteceu que é culpa do meu parceiro, da minha parceira. Responsabilidade ou culpa, aqui cabe a mesma palavra. Então vamos lá, se eu puxo demais para um extremo, dizendo que o relacionamento terminou porque a culpa é minha, eu estou puxando toda a responsabilidade daquilo que aconteceu para mim. Se eu puxo demais para o outro extremo, eu digo que a culpa é do meu parceiro que me abandonou. E eu estou tirando toda a responsabilidade do que aconteceu de mim. A gente precisa entender que não é uma escolha a gente viver em um dos dois lados. A gente faz isso de maneira inconsciente. Talvez, se você viva nesta polaridade de puxar para si a responsabilidade de tudo, você tenha essa percepção, você já tenha compreendido que você está sempre buscando a responsabilidade por aquilo que aconteceu. Então, sua filha está indo mal na escola, a culpa é sua que não está fazendo o acompanhamento que deveria. Você foi mandado embora do seu emprego, a culpa é sua porque você falou aquela coisa que não deveria ter falado. O seu relacionamento terminou, a culpa é sua porque você não fez o que tinha que ser feito. Você está sempre puxando para si. E você já tem essa ideia de que você tem o costume de fazer isso? E você faz isso, deixa eu te contar aqui rapidinho, é porque você quer controlar as coisas. E quando você puxa para si, de certa forma você consegue controlar aquilo que está acontecendo. Ou você consegue dizer que consegue controlar. Aqui existe uma grande dificuldade de agir diante do erro. Uma grande dificuldade de implicar o outro nas situações que acontecem. A dificuldade eu fico fugindo dessa realidade. Eu fico fugindo da situação onde tem um limite e eu não consigo colocar ele com clareza. Então, o limite o relacionamento terminou porque era um relacionamento de duas pessoas e as duas pessoas se implicam no término dele. Mas eu fico fugindo dessa realidade, eu fico puxando tudo para mim. O que é que eu ganho com essa fuga? E a gente tem a outra polaridade aqui. Aquela polaridade que a grande maioria de quem vive nela não percebe. E se dói, eu te convido, fica aqui. Porque se dói é porque tem alguma coisa aí. A polaridade onde tudo é culpa do outro. Eu fui mandada embora do emprego porque meu chefe é um canalha. A minha filha está indo mal na escola porque o meu marido mima ela. O meu marido me abandonou porque ele não vale nada, porque ele é uma pessoa ruim. E eu não me implico nas situações, eu fujo das situações da mesma forma que aquele que está na outra polaridade. Eu também tenho dificuldade com o limite da mesma maneira daquele que está na outra polaridade, porque o meu limite está mais para lá, o outro lado está mais para cá. Aqui o meu limite está lá perto do outro, é tudo culpa tua. Aqui o meu limite está perto de mim, é tudo culpa minha. Aqui eu tenho uma grande dificuldade de sair de um papel que talvez eu tenha me colocado ou talvez as circunstâncias da vida tenham me colocado. E muitas vezes esse papel é o papel de vítima. A vítima que sempre é abandonada. A vítima que tem uma família de pessoas todas muito difíceis. Os filhos não obedecem àquela mãe. Pobrezinha daquela mãe. Então, as polaridades, elas causam sofrimento, elas trazem sofrimento. Por quê? Porque a gente está falando de ser responsável por aquilo que a gente é responsável, de assumir a culpa por aquilo que a gente fez de errado e de deixar ao outro aquilo que é do outro. Então, como é que a gente trabalha isso? Como eu sempre falo, como a pauta do nosso canal, o autoconhecimento, porque a gente abre essa portinha. Quando a gente abre essa portinha para enxergar o que é que tem aqui dentro, a gente enxerga por que é que eu vivo tanto nessa polaridade onde eu não consigo responsabilizar o outro por aquilo que ele faz. Por que é que eu estou sempre protegendo os sentimentos dos outros em detrimento do meu bem-estar?
Por que é que eu prefiro sofrer ao ver o outro sofrer? Você abre, você olha para dentro e começa a enxergar lá dentro de si. Por que é que você está sempre cuidando para o outro não sofrer? Por que é que você está sempre puxando para si e tentando controlar as situações? O que é que você ganha controlando? O que é que você abre mão quando você abre mão do controle? Porque na verdade não é do controle. Entende? Quando você vive nessa polaridade aqui, onde tudo é responsabilidade sua, onde a culpa é sempre sua, você está sempre puxando para si o controle da situação. E eu vou te contar uma coisa, você não controla. E aí tem o outro lado aqui. Quando você abre essa portinha, você olha e fala assim, mas eu também estou fazendo coisas que não são legais. Mas espera aí que eu estou enxergando alguns padrões de comportamento meu que eles podem estar afastando essas pessoas de mim. Espera aí que eu estou enxergando algumas características minhas aqui que são um pouco complicadas de lidar, que fazem com que as pessoas me abandonem. Entende o raciocínio? Você precisa olhar para dentro para entendemos que existe a responsabilidade de uma situação. E aí quando você olha para dentro, você enxerga, você se implica nessa responsabilidade, você se enxerga qual é a sua parcela de culpa no que aconteceu. E aí você consegue agir sobre isso. Você consegue tomar a atitude necessária ou não tomar. Ou seja, vamos lá. O exemplo aqui da filha. Minha filha tá indo mal na escola e eu tô jogando a responsabilidade toda no meu marido porque ele mima ela. E eu faço esse trabalho de autoconhecimento e entendo que, mas espera aí, eu tô fazendo algumas coisinhas aqui que também podem estar prejudicando esse comportamento dela, podem estar prejudicando ela. Então eu posso agir sobre isso. Assumir a responsabilidade por aquilo, puxar para mim a responsabilidade por aquilo que eu tô fazendo que não é bom. E dizer, joia, eu cometi um erro, assumir que eu cometi um erro. E dizer, eu vou melhorar, eu vou trabalhar sobre isso. Vou tentar, talvez, ser uma mãe mais presente na vida escolar dessa criança, dessa menina. Dá para entender? E aí, o outro lado aqui, quando você puxa toda a responsabilidade para si, você abre essa portinha e você olha que, peraí, eu estou fazendo o que eu posso, o que está dentro da minha possibilidade. Mas está faltando alguma coisa. E talvez o que esteja faltando não é responsabilidade minha. E aí você consegue trabalhar aquilo que te faz sofrer. Deu para entender aqui o raciocínio? Viver na polaridade sempre vai te trazer sofrimento. O extremo sempre vai te trazer sofrimento. Então eu peço agora, compartilhe esse vídeo com pelo menos uma pessoa que você conhece, porque eu tenho certeza que você conhece uma pessoa que vive em uma dessas polaridades. Me ajuda o canal a crescer, quer dizer, ajuda o meu canal a crescer, melhorei, né? Assim a gente dissemina as boas palavras, a gente consegue ajudar pelo menos uma pessoa no dia de hoje, porque a intenção do canal é só essa. É a gente falar de autoconhecimento, é a gente melhorar o amor próprio, é a gente melhorar a autoestima, é a gente entender que autorresponsabilidade é uma coisa maravilhosa quando utilizada na dose certa. Um beijo bem grande no teu coração e até a próxima.